Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vou compartilhar com vocês um devocional bem breve aqui. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, onde Isaías diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Aqui, algumas coisas me chamaram a atenção nesse devocional de hoje. E a primeira delas é: em tempos de crise, para onde você corre? Isaías relata que era um ano de crise, o ano em que morreu o rei Uzias. Não fala que foi no dia, na semana ou no mês, mas no ano. Ou seja, eram muitos dias consecutivos de crise. Afinal, um trono sem um rei era sinal de bagunça, era sinal de desgoverno, era sinal de falta de orientação, era sinal de falta de alguém para julgar a causa do povo. Mas ele relata que nesse tempo de crise, ele foi para o templo, ele correu para o lugar certo. Para onde nós temos corrido em nossos momentos de crise? Será que nós temos corrido para a casa do Senhor? Será que nós temos corrido para os pés do Senhor? Ou será que nós temos corrido para as redes sociais, para os amigos, para os vizinhos? Isaías nos ensina que crises são necessárias. Crises são necessárias para que a gente corra para o lugar certo. Mas uma lição ainda mais importante é: não adianta nada estar no lugar certo e olhar para a direção errada. Isaías nos ensina que em tempo de crise nós devemos correr para o lugar certo, mas também devemos olhar para a direção certa. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isaías nos mostra que em tempo de crise não basta correr para o lugar certo, é necessário também olhar para o lugar certo. E ao olhar para o lugar certo, ao olhar para o alto, ele tem a visão maravilhosa de Deus sentado num elevado, num alto, sublime trono. Ele está assentado na soberania do seu poder, dizendo: ainda que a terra esteja um caos, eu permaneço assentado no trono. Quando nós corremos para o lugar certo nos momentos de crise, quando nós olhamos para a direção certa nos momentos de crise. O que é olhar para a direção certa, Rafa? Olhar para a direção certa é não olhar para as circunstâncias, é não olhar para as pessoas ao redor que são tão imperfeitas quanto nós, mas olhar para o Senhor. E é saber que o nosso Deus, ele não está no controle, porque estar limita ele a uma condição. O nosso Deus é o próprio controle. Para onde você tem corrido nos seus dias de crise? Corra para o Senhor, corra para a casa do Pai, mas olhe para a direção certa, porque de lá vem o socorro. E olhando para lá, você vai ver que não importa a crise que esteja aqui na terra, no seu trabalho, na sua família ou na sua saúde, Ele é o controle.